A cada 40 segundos, alguém na América tem um ataque cardíaco. E neste momento, as suas artérias podem estar a estreitar-se sem que sinta absolutamente nada. Mas eis o que ninguém lhe está a dizer. Existem 8 sumos simples que podem começar a abrir o fluxo sanguíneo em apenas 48 horas. Não medicação, não cirurgia, sumo. Imagine acordar e sentir o calor a regressar às pontas dos seus dedos. Essa sensação de peso no peito, mais leve, as suas pernas menos cansadas ao subir escadas. Isso não é fantasia. É o que acontece quando dá às suas artérias exatamente o que elas precisam. Classifiquei todos os 8, do menos eficaz ao mais potente, para que saiba exatamente quais valem o seu tempo e qual é um desperdício de dinheiro. E o sumo número 1 desta lista, um estudo clínico de 2023, descobriu que reduziu a rigidez arterial em até 21%. 21% com uma única bebida. Provavelmente está na sua geladeira agora, mas da forma como está a usar, está a fazer quase nada pelo seu coração. E o que lhe vou mostrar vai contra o que a maioria dos cardiologistas ainda recomenda. Eles não estão errados em tudo, mas perderam isto. No final deste vídeo, finalmente entenderá por que é que as suas artérias continuaram a piorar, mesmo quando estava a comer bem e a fazer tudo o que lhe diziam. Deixe-me pintar-lhe um quadro do que está a acontecer dentro das suas artérias neste momento. Depois dos 50, o seu corpo começa a produzir menos óxido nítrico, cerca de 7% menos a cada década. O óxido nítrico é a molécula mestre que mantém os seus vasos sanguíneos macios, flexíveis e bem abertos. Sem ele, as suas artérias enrijecem, estreitam-se, inflamam-se e o seu sangue tem dificuldade em chegar ao seu coração, ao seu cérebro, às suas pernas. Quando o óxido nítrico diminui, tudo se desfaz. As paredes dos seus vasos racham, o colesterol infiltra-se nessas pequenas fendas, a placa acumula-se camada por camada, e a inflamação silenciosa começa a espalhar-se por essas paredes danificadas. Não consegue vê-la, não consegue senti-la, mas está lá a piorar a cada dia. O seu médico dir-lhe-á para reduzir o sal, tomar uma estatina e fazer mais exercício. Claro, essas coisas ajudam, mas estão a tratar os sintomas. Não estão a abordar a causa raiz. A produção de óxido nítrico do seu corpo está a colapsar. E este colapso não é inevitável. É reversível. Mas precisa de entender a ciência antes de chegarmos aos sumos. Certos sumos forçam o seu corpo a produzir óxido nítrico novamente. Não através de algum processo mágico, mas através de bioquímica básica comprovada em estudos clínicos. O seu corpo converte compostos específicos encontrados nestes sumos, chamados nitratos e polifenóis, diretamente em óxido nítrico. E quando o óxido nítrico inunda o seu sistema, os seus vasos sanguíneos relaxam em poucas horas. Isso é vasodilatação. As suas artérias a abrirem-se como uma autoestrada de 4 faixas, em vez de uma estrada entupida de uma só faixa. O fluxo sanguíneo pode melhorar de 20 a 40% numa única semana. A aperto no peito desaparece, as mãos frias aquecem, a névoa mental esvai-se, e ao longo das semanas, a verdadeira cura começa. As paredes das artérias danificadas começam a reparar-se. A inflamação acalma, e esse perigoso acúmulo de placa diminui, estabiliza e, em alguns casos, começa a regredir. Mas nem todos os sumos são iguais. Alguns são golpes completos, garrafas pasteurizadas e carregadas de açúcar que, na verdade, aceleram os danos arteriais. Alguns funcionam, mas acarretam efeitos secundários perigosos se estiver a tomar anticoagulantes ou medicação para a pressão arterial. E alguns são verdadeiras viradas de jogo que custam cêntimos por dose. Sumo número 8, sumo de cereja azeda. Já viu isto em todo o lado. Cada blog de saúde, cada painel do Pinterest, cada artigo dos 10 melhores superalimentos. O sumo de cereja azeda é carregado com antocianinas, poderosos antioxidantes que combatem a inflamação. Um estudo no Journal of Functional Foods descobriu que beber este sumo diariamente reduziu um marcador de inflamação em cerca de 7% ao longo de 4 semanas. Isso é real, mas 7% não vai desobstruir as suas artérias
ou restaurar os seus níveis de óxido nítrico. Pense no sumo de cereja azeda como uma ferramenta de manutenção, como pintar uma casa com uma fundação a desmoronar-se. E a maioria do sumo de cereja azeda comprado em lojas é carregado com açúcar adicionado, 25 a 30 gramas por dose. Esse pico de açúcar desencadeia a insulina, que causa inflamação, exatamente o que está a tentar corrigir. Está a combater o fogo com gasolina. Se for usá-lo, compre orgânico sem açúcar e limite-se a 4 onças por dia, mas não espere milagres. Pontuação 2 de 10. Sumo número 7, sumo de casca de melancia e gengibre. Este é constantemente elogiado no espaço da saúde natural, e há uma razão. A casca da melancia contém citrulina, um aminoácido que o seu corpo converte em arginina, que depois se torna óxido nítrico. Um estudo no Journal of Applied Physiology descobriu que a suplementação de citrulina melhorou o fluxo sanguíneo em cerca de 12% ao longo de 6 semanas. Mas o efeito do sumo de casca de melancia sozinho é modesto na melhor das hipóteses. Precisaria de quase 1 litro diariamente para igualar essas doses clínicas. E o gengibre, uma boa adição anti-inflamatória, mas não aumentará dramaticamente a sua saúde arterial por si só. A maioria das pessoas faz isto errado. Elas espremem apenas a polpa rosa e deitam fora a casca. A casca é onde a citrulina reside. Precisa de misturar a casca branca e verde, pele e tudo, com um pedaço de gengibre fresco do tamanho de um polegar. Mesmo feito perfeitamente, este sumo mal arranha a superfície do que vem mais acima nesta lista. Pontuação 3 de 10. Sumo número 6, sumo de aipo e limão. O sumo de aipo tornou-se uma tendência enorme há alguns anos. As pessoas chamavam-lhe uma cura para tudo. A maioria dessas afirmações era muito exagerada, mas para a pressão arterial e flexibilidade arterial, há algo real aqui. O aipo contém um composto chamado 3N-butilftalida, NBP para abreviar. O NBP relaxa o revestimento muscular liso dos seus vasos sanguíneos. Um estudo da Universidade de Chicago descobriu que o NBP reduziu a pressão arterial em animais em aproximadamente 14%. E o limão adiciona vitamina C, que protege o óxido nítrico de se decompor muito rapidamente na sua corrente sanguínea. Mas o sumo de aipo é rico em sódio. Um grande maço espremido dá-lhe cerca de 400 miligramas. Para alguém com mais de 60 anos que já está a gerir a pressão arterial, isso é arriscado. O aipo orgânico custa cerca de 3 a 4 dólares por maço, e precisa de um maço inteiro por dose. Isso é aproximadamente 90 a 120 dólares por mês. Se ainda quiser experimentar, use 4 talos, não um maço inteiro. Adicione meio limão e dilua com 8 onças de água. Beba-o logo pela manhã com o estômago vazio. Mas há opções muito mais poderosas à frente. Pontuação 4 de 10. Sumo número 5. Sumo de cenoura, curcuma e laranja. Este surpreende as pessoas. As cenouras não gritam exatamente saúde do coração, mas as cenouras são um legítimo protetor arterial. As cenouras contêm alfa e beta-caroteno, que o seu corpo converte em vitamina A. Mas mais importante, fornecem um composto chamado falcarinol, que reduz o estresse oxidativo diretamente nas paredes das suas artérias. Junte isso à curcumina da curcuma, um dos compostos anti-inflamatórios mais estudados da história, e terá algo poderoso. Uma meta-análise de 11 ensaios clínicos publicados em Pharmacological Research descobriu que a suplementação com curcumina melhorou a função endotelial em 23%, e o efeito começa em 2 horas. Sente-o. Os seus dedos ficam mais quentes. As suas pernas sentem-se mais leves ao subir escadas. Mas a curcumina é pouco absorvida sem pimenta preta. Precisa de 1 a 4 de colher de chá de pimenta preta em cada copo para a ativar. A receita: 3 cenouras grandes, uma laranja, meio polegar de raiz de curcuma fresca, ou 1 nanaquadro de colher de chá de curcuma em pó, 1 nanaquadro de colher de chá de pimenta preta e 4 onças de água. Misture. Não coe. Manter a polpa retarda na absorção de açúcar, para que não eleve a sua insulina. Uma desvantagem: mancha tudo, o seu liquidificador, os seus dentes, a sua bancada. Use um copo dedicado. Pontuação 6 de 10.
Altamente eficaz se preparado corretamente. Sumo número 4, mistura de arando e chá de hibisco. Esta coisa é criminosamente subestimada. Todos pensam que é apenas para a saúde urinária. Errado. O seu endotélio, a fina camada de células que reveste todas as artérias do seu corpo, é onde a doença cardíaca começa quando está danificado. A produção de óxido nítrico colapsa. Os arandos são ricos em proantocianidinas, que reparam e protegem diretamente essa camada endotelial. Agora adicione chá de hibisco. Um estudo no Journal of Nutrition descobriu que beber chá de hibisco diariamente reduziu a pressão arterial sistólica em 13 pontos em apenas 6 semanas. Mas o que parou os pesquisadores? O mesmo estudo mostrou que a rigidez arterial melhorou em 31%. As pessoas relatam sentir uma diferença em 5 a 7 dias. O aperto no peito diminui, as dores de cabeça aliviam. O inchaço noturno dos tornozelos começa a diminuir e é barato. Um saco de flores secas de hibisco custa cerca de $6 e dura um mês inteiro. Um saco de arandos congelados custa $3. Infunda 2 colheres de sopa de hibisco seco em água quente por 10 minutos. Deixe arrefecer. Misture 1 a 4 de chávena de arandos inteiros. Não coe. Quer que essas fibras de arando retardem a absorção de açúcar. Uma precaução: o hibisco pode baixar a pressão arterial rapidamente. Se já estiver a tomar medicação para a pressão arterial, fale com o seu médico antes de começar a tomar isto. Pontuação 8 de 10. Poderoso, acessível, de ação rápida. Sumo número 3, sumo de tomate e alho. Eu sei, parece um molho de massa, não um remédio para o coração. Mas para a rigidez arterial e produção de óxido nítrico, é legítimo. O alho cru contém alina. Quando esmaga o alho, uma enzima chamada alinase converte a aliina em alicina. A alicina estimula as suas células endoteliais a produzir óxido nítrico. Mas também ativa as vias do sulfeto de hidrogênio, um segundo sistema completamente separado que relaxa os seus vasos sanguíneos. Está a acionar 2 interruptores em vez de um. Os tomates multiplicam este efeito. O licopeno previne a oxidação do colesterol LDL, e o LDL oxidado é o que realmente se infiltra nas paredes das artérias e forma a placa. Um estudo em nutrição, metabolismo e doenças cardiovasculares descobriu que esta combinação melhorou a elasticidade arterial em 36% ao longo de 8 semanas. Como fazer? Bata 2 tomates médios maduros com 2 dentes de alho crus, que esmagou, e deixe repousar por 10 minutos. Essa espera é crítica. Permite que a alicina se forme completamente. Adicione uma pitada de flor de sal e pimenta preta. Beba fresco. Não é agradável, honestamente, mas se leva a sério as suas artérias, irá tolerar. Pontuação 8.5 de 10. Sumo número 2. Sumo de romã e beterraba. Esta combinação é a mais alta fonte natural de compostos curativos para as artérias do planeta. Peso por peso, destrói todos os outros sumos desta lista. A romã fornece punicalaginas, um polifenol tão potente que um único copo contém mais atividade antioxidante do que vinho tinto, chá verde e sumo de mirtilo combinados. A beterraba fornece nitratos dietéticos em quantidades massivas. Juntos, está-se a criar um supercarregador de reparação arterial. Um estudo em nutrição clínica descobriu que o sumo de romã, sozinho, reverteu a espessura da placa arterial em 30% ao longo de um ano. Quando pesquisadores da Universidade de Exeter testaram o sumo de beterraba, a pressão arterial caiu em 3 horas, não semanas, horas. Juntos, um estudo em aterosclerose mostrou um aumento de 44% no fluxo sanguíneo após apenas 4 semanas. A sua receita: bata uma chávena de sementes frescas de romã com uma beterraba crua média picada. Adicione meio limão e 4 onças de água. Bata até ficar homogêneo. Não coe. Beba imediatamente, porque os compostos de nitrato começam a degradar-se no segundo em que entram em contato com o ar. Dentro de uma semana, as pessoas relatam mãos mais quentes, menos fadiga nas pernas e um pensamento mais claro. Dentro de um mês, poderá ver melhorias visíveis nas leituras da pressão arterial.
A única razão pela qual este não é o número 1 é a preparação. As beterrabas cruas são duras e desordenadas. As sementes de romã são sazonais e podem custar de 4 a 6 dólares por fruta, mas se comprometer, funciona melhor do que a maioria dos medicamentos para a pressão arterial, sem os efeitos secundários. Pontuação 9 de 10. Cá está, o rei absoluto dos sumos curativos para as artérias. Sumo número 1, sumo de beterraba, espinafre e limão. Este é o único, a combinação que superou tudo o resto nos testes clínicos. A beterraba oferece a maior concentração de nitratos dietéticos em qualquer forma potável. O seu corpo converte esses nitratos em óxido nítrico com eficiência implacável. Mas eis o que torna esta combinação especial. O espinafre adiciona uma segunda dose massiva de nitratos, através de uma via de entrega completamente diferente. Os nitratos da beterraba absorvem-se rapidamente para uma descarga imediata. Os nitratos do espinafre absorvem-se mais lentamente para uma produção sustentada ao longo de horas. Obtém um impacto rápido e um efeito prolongado. Nenhum outro sumo nesta lista pode fazer isso. Um copo dá-lhe aproximadamente 400 a 500 miligramas de nitratos dietéticos. Os seus vasos sanguíneos começam a relaxar em 90 minutos. O fluxo sanguíneo aumenta em 20 a 39% em 3 horas. Um estudo marcante no jornal Hypertension descobriu que adultos que beberam isto diariamente durante 4 semanas mostraram uma redução média de 7 pontos na pressão arterial sistólica, uma melhoria de 24% na função endotelial, uma redução mensurável na rigidez arterial e uma redução significativa na agregação plaquetária, a formação de coágulos que causa ataques cardíacos e AVCs. O limão não é decoração. A vitamina C impede que o seu óxido nítrico se degrade e o ácido cítrico melhora a absorção de nitratos em até 30%. A sua receita exata: uma beterraba crua média picada, 2 punhados grandes de espinafre fresco, um limão inteiro espremido, 6 onças de água. Bata tudo junto, não coe. Essa fibra retarda a absorção de açúcar e alimenta as bactérias intestinais, que ajudam a converter nitratos em óxido nítrico. Beba todas as manhãs com o estômago vazio. As pessoas relatam sentir calor nas extremidades em horas. A sensação de peso no peito desaparece em dias e em 4 a 6 semanas a diferença é transformadora. Pontuação 10 de 10. Veja como usá-lo corretamente. Misture uma beterraba crua média, 2 punhados grandes de espinafre fresco, um limão inteiro espremido e 6 onças de água todas as manhãs com o estômago vazio, sem comida por pelo menos 30 minutos após a ingestão. É quando o seu corpo absorve os nitratos em plena força. Compre beterrabas orgânicas e espinafre fresco. A maioria dos supermercados tem tudo o que precisa por cerca de 8 a 12 dólares por semana, menos de 2 dólares por dia para proteger o seu coração. Pode preparar lotes com antecedência. Descasque e pique 5 beterrabas no domingo. Ensaque-as individualmente e a sua semana inteira estará pronta em minutos. O sabor é terroso, um pouco granulado. O limão ajuda muito. Outros toleram porque quando a sua pressão arterial cai 7 pontos num mês, o sabor deixa de importar. Um aviso: a sua urina pode ficar rosa ou vermelha depois de beber isto. Não entre em pânico. É completamente inofensivo. Chama-se betúria e acontece em cerca de 10 a 15% das pessoas. Outro aviso: beterrabas e espinafre contêm oxalatos. Se tem histórico de pedras nos rins, consulte o seu médico antes de iniciar uma rotina diária. Mas para a grande maioria das pessoas com mais de 60 anos que lutam com artérias rígidas e pressão arterial alta, este sumo é a bebida natural mais eficaz que pode colocar no seu corpo. Agora deixe-me dizer-lhe exatamente como montar isto. Comece com o seu sumo de beterraba, espinafre e limão todas as manhãs. Um copo cheio, com o estômago vazio. Esta é a sua base. À tarde, adicione a mistura de arando e hibisco ou o sumo de tomate e alho para acelerar os resultados. Não precisa de ambos. Escolha um e mantenha a consistência. Para o máximo impacto, inclua o sumo de romã e beterraba 3 a 4 vezes por semana como bebida noturna. É isso.
sem protocolo complicado, sem suplementos caros. Em 3 dias, sentirá o calor a regressar às suas mãos e pés. Dentro de uma semana, o aperto no peito e as cãibras nas pernas desaparecem. Em 2 semanas, notará que pode andar mais, subir escadas com mais facilidade e a sua energia mantém-se estável durante a tarde. Dentro de um mês, as suas leituras de pressão arterial terão melhorado tão drasticamente que o seu médico ficará genuinamente chocado na sua próxima consulta. Mas a consistência é tudo. Não pode beber isto durante 3 dias e esperar resultados permanentes. Este é um hábito diário, assim como escovar os dentes, e custa cerca de $50 por mês. Compare isso com prescrições que custam centenas e vêm com listas de efeitos secundários mais longas do que o seu braço. Não cometa estes erros críticos. Primeiro, não use elixir antisséptico bucal imediatamente antes ou depois de beber o seu sumo. As bactérias na sua língua convertem os nitratos dietéticos em óxido nítrico. Mate essas bactérias e mata todo o benefício. Espere pelo menos 30 minutos. Segundo, não coma uma refeição pesada logo depois. A comida retarda a absorção de nitratos e pode reduzir a eficácia pela metade. Terceiro, não espere milagres da noite para o dia. A cura arterial completa leva de 4 a 6 semanas de uso diário consistente. Quarto, não pare os seus medicamentos prescritos sem falar com o seu médico. Estes sumos apoiam o seu sistema cardiovascular poderosamente, mas precisa de supervisão médica para quaisquer grandes mudanças. E, finalmente, não compre versões processadas, pasteurizadas e carregadas de açúcar destes sumos. Esse sumo de beterraba engarrafado que está na prateleira há 6 meses perdeu a maioria dos seus nitratos ativos. Evite açúcares adicionados, conservantes e ingredientes artificiais. Se tiver mais de 3 ingredientes listados, volte a colocá-lo no lugar. O seu corpo quer curar. As suas artérias querem ser macias, flexíveis e bem abertas. Mas precisam das matérias-primas certas. Durante décadas foi-lhe dito que o declínio cardiovascular é apenas o que acontece quando envelhece. Isso é uma mentira. É prevenível. É reversível. Estes sumos fornecem doses concentradas dos compostos exatos que o seu sistema cardiovascular requer para produzir óxido nítrico novamente. Não está a lutar contra o envelhecimento. Está a corrigir uma lacuna nutricional que as dietas modernas criaram. Os seus bisavós comiam beterrabas, comiam espinafre e tomates diretamente da horta. Alho a cada refeição. Nós não o fazemos mais. Comemos alimentos processados desprovidos desses compostos e depois perguntamos-nos por que as nossas artérias colapsam depois dos 60. Não está estragado. A sua dieta está estragada. Conserte a dieta. Conserte as artérias. Aqui está o meu desafio para si. Comprometa-se a beber o seu sumo de beterraba, espinafre e limão todas as manhãs durante 30 dias. Apenas 30 dias. Acompanhe como se sente. Observe o calor a regressar às suas mãos e pés. Veja a sua energia e resistência ao caminhar melhorarem semana a semana. Anote a sua pressão arterial hoje. Meça-a novamente em 30 dias. Verá uma diferença que pode quantificar. Isto funciona. A ciência é a prova de bala. Os resultados são reais. Mas tem que realmente fazê-lo. As suas artérias não se vão consertar sozinhas. Comece amanhã de manhã. Uma beterraba média, 2 punhados de espinafre, um limão inteiro, 6 onças de água, estômago vazio, 30 dias. O seu coração agradecerá, a sua energia agradecerá, a sua independência agradecerá. Vamos resolver isto a partir de amanhã. Se esta informação mudou a forma como vê os ingredientes simples na sua cozinha, por favor, subscreva e goste do canal. Dedicamo-nos a desvendar os segredos de saúde que estiveram escondidos por demasiado tempo. Comece a plantar as sementes para a sua saúde futura hoje. O próximo tesouro de bem-estar será revelado muito em breve.